em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, se vocês olharam o título aí, vocês viram que está vencendo a aflição, né? Não sei quem de vocês está aflito ou aflita. Ergue a mão aí, levanta a mão aí. Quem de vocês está aflito ou aflita? Aliás, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou aflito, né? Porque eu não... É triste para mim falar um amém e não ouvir vocês falando amém, apesar que vocês, alguns comentam, escrevem, muito obrigado por isso, né? Poder dizer, levanta a mão, né? E, enfim, eu quero dizer uma coisa para vocês, antes de eu entrar na mensagem aqui propriamente dito, mas já falando sobre a aflição, né? Quero dizer uma coisa para vocês, se preparem, porque quando a gente voltar para cá, eu vou fazer vocês falar, eu vou fazer vocês levantar a mão, eu vou fazer vocês olhar para o lado, eu vou fazer vocês abraçar o irmão, beijar o irmão, quando puder, abraçar e quando puder beijar, tá? Mas pelo menos olhar para o irmão, falar, levantar a mão, dizer amém, eu vou fazer, tá bom? Para eu poder extravasar todo esse tempo e toda essa aflição que eu estou sentindo de estar longe de vocês, tá bom? E já que nós estamos falando sobre isso, né, sobre a aflição, eu imagino que muitos devem estar passando por aflições, né, por preocupações, porque nós temos aí vários motivos lançados para que isso aconteça, né? E o próprio Jesus disse isso, né? O próprio Cristo falou isso lá na Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo, né? A gente está bem acostumado com a segunda parte desse versículo que fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas eu queria chamar a atenção para a primeira parte desse texto, que é quando Cristo diz essa frase: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz, né? Então, em meio à aflição, em momentos de aflição, o que mais a gente quer? A gente quer paz. A gente quer sentir paz, nós queremos estar em paz, né? Quando nós estamos em paz, a gente começa a fazer uma listinha de coisas que a gente quer, uma listinha de coisas que a gente vai pedir para Deus, né? Agora, quando nós entramos numa aflição, a gente foca na aflição e fala: Deus, me livra dessa aflição, eu quero sentir paz, né? Se livrar da aflição é sentir paz, né? Traduzindo, né? Eu quero me livrar da aflição para que eu possa sentir paz. E Cristo disse isso: eu estou dizendo isso para vocês, para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, Então, uma verdade, né? Uma verdade é que nós passaremos por aflições, né? Assim como estamos passando, e não só agora, nós já passávamos por aflições, estamos passando por algumas aflições, alguns por conta da pandemia, outros por conta da economia, com medo do que vai acontecer, né? Com relação à economia, né? Enfim, são vários os motivos da nossa aflição. Bom, mas nem tudo é aflição, o próprio Cristo já falou: no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo, pois eu venci o mundo, tá? Cristo venceu o mundo, e ele diz assim para nós: vocês vão ter aflições, mas não se perturbem por causa delas, tá? Tenham um bom ânimo, tá? Ou tenham um novo ânimo, né? Se animem, tá? Se animem em mim, porque eu venci o mundo. Quem tem Cristo tem que entender que em todos os momentos Ele está conosco, Deus está conosco em todos os momentos. E para isso eu queria falar um pouquinho, queria usar o exemplo, na verdade,
de José, né? José, o famoso José do Egito, né? Vamos abrir lá em Gênesis 41, versículo 52. Gênesis 41, 52 diz assim: Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição, né? O segundo filho de José, né? José, do seu segundo filho de Efraim, né? E Efraim significa exatamente isso, né? Deu o nome do segundo filho dele de Efraim, pois ele disse: Deus me fez próspero, me fez prosperar na terra da minha aflição, né? Então José, ele passou por muita aflição na vida dele. Até os 30 anos dele, ele passou por muitas aflições, né? Desde da sua infância, sua adolescência, sendo muitas vezes perseguido por seus irmãos, né? Depois vendido por seus irmãos como escravo. Ele chega até o Egito e ele é escravo de Potifar, vai para a cadeia, enfim, depois ele sai da cadeia. Bom, mas até que a vida dele se restabelecesse, até que a vida dele governasse, José passou por muitas aflições. E nós vemos aqui, quando José agora está conseguindo constituir a sua família, que José está organizado, ele está bem, ele já não é mais um escravo, ele já é um governador, já é o segundo homem em comando do Egito, né? Acima dele apenas Faraó, né? No comando do Egito. É claro que falando humanamente, né? Nós sabemos que Deus está sob o comando de tudo, né? Mas dentro do governo do Egito, José era o segundo, se tornou o segundo em comando. E ali, já com as coisas restabelecidas, com as coisas organizadas, com a vida dele já restabelecida, José coloca o nome do seu segundo filho de Efraim. E diz: porque o Senhor ali na terra da aflição dele, ou seja, por onde ele passou todas as situações mais difíceis da vida dele, o Senhor o fez próspero, né? Que mensagem poderosa! Por quê? Porque Deus demonstra que não importa o lugar onde nós estamos, não importa com quem nós estamos, né? Se as pessoas que estão à nossa volta, muitas vezes, não são pessoas que nos ajudam, né? Se as pessoas que estão à nossa volta, muitas vezes, não são pessoas que nos sustentam, né? Quem José tinha? Eu pergunto para vocês, quem José tinha? Né? É claro, muitos vão dizer assim, ele tinha Deus. Claro que ele tinha Deus, né? E esse é o ponto, porque se a gente falar humanamente, José não tinha absolutamente ninguém, ele estava sozinho, ele estava completamente sozinho, mas José tinha Deus, ele sabia disso e ele se firmou nisso, ele não deixou que as circunstâncias, ele não deixou que as adversidades, ele não deixou que o ambiente, ele não deixou que a cultura, né, tudo, se nós pararmos para observar, tudo que rodeava José conspirava contra ele, absolutamente tudo que rodeava José conspirava contra ele, né? As únicas pessoas que ele tinha são as pessoas que o traíram e o venderam, né? Que eram os seus irmãos. Então ele perdeu a família, ou seja, as únicas pessoas que ele tinha como entes queridos, ele não tinha mais, ele perdeu, porque ele foi traído por eles e foi vendido e ele não tinha mais como voltar, ele se tornou escravo. Como escravo, a vida já é terrível, né? Mas ainda temos muitos outros agravantes, né? Ele foi levado para uma terra onde Deus, entre aspas, né? Onde Deus não existia, né? Lá a idolatria, né? Os egípcios com seus deuses, né? E absolutamente mais ninguém adorava a Deus, né? Além de José. E muitas vezes nós nos pegamos numa situação de que a gente já começa a achar difícil se conectar com Deus, a gente já começa a achar difícil ter comunhão com Deus, como nós estamos vivendo hoje, né? Por exemplo, ou em outras situações da nossa vida, a gente já começa
a achar difícil manter a comunhão com Deus, né? E eu fico imaginando então como devia ser difícil para José, porque ele estava absolutamente sozinho, né? Mas José nos dá uma dica, José nos dá uma instrução, ele nos dá uma forma de proceder em momentos extremamente adversos, né? Se a gente ir lá para Gênesis, nós estamos em Gênesis, voltando um pouquinho, capítulo 39, Gênesis 39, versículo 7 ao versículo 9, diz assim, Gênesis 39, do 7 ao 9, diz assim, assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse, venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu dono, escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, a não ser você, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha só que coisa incrível. José, na verdade, nesse ponto, ele já estava começando a prosperar. Ele já estava prosperando. Ele ainda era escravo, né? Ele era escravo de Potifar, mas Potifar ele já tinha ganhado o coração de Potifar. Potifar já tinha sido conquistado por José pela dedicação e trabalho de José, ao ponto de deixar José responsável por tudo na casa dele, né? E nós estamos falando de uma pessoa importante. Potifar era uma pessoa extremamente importante no Egito. Então a casa de Potifar não era uma casinha qualquer, né? Era uma big de uma casa, com muitos cuidados, com muitas coisas para fazer, para cuidar, para administrar. Quando ele fala casa, a gente não está falando no sentido de cuidar da limpeza da casa, coisa assim. Quando ele fala casa, ele está dizendo assim, ele administra as coisas do seu dono, né? Então, com relação a negócios, a tudo, né? José era responsável por administrar as coisas de Potifar. Então, José havia se tornado uma pessoa de extrema confiança de Potifar, né? E quando ele fala para a esposa de Potifar, né, ele diz, olha, não existe ninguém maior do que eu nessa casa, né? Potifar confiou absolutamente tudo aqui nas minhas mãos. A única coisa que eu não posso tocar é em você, porque você é mulher dele. Agora, olha só que coisa incrível. José, ele demonstra uma fidelidade ao seu senhor, né? Ao seu patrão, ao seu senhor, que é Potifar, né? Mas quando ele diz que se ele fizer o que ela está pedindo, ele não vai estar traindo ou pecando contra Potifar. Ele diz que sim, ele vai estar traindo a confiança de Potifar, mas quando ele fala sobre a traição e sobre o pecado, ele fala que ele não trairia e que ele não pecaria contra Deus. Porque ele entende que se ele errar, ele na verdade está em primeiro lugar errando contra Deus e não contra aquele homem. Se a gente fosse parar para pensar humanamente, né, muitos homens no lugar de José diriam, tá na hora de eu aproveitar, né? Tá na hora, até de certa forma, de eu me vingar, né? Porque eu tô aqui como escravo, tudo que aconteceu comigo foi injusto, né? Então tá na hora de eu tentar dar uma aproveitada, vamos dizer assim. Mas até José poderia falar, eu fui esquecido, eu fui abandonado, eu estou sozinho, ninguém cuida de mim, ninguém gosta de mim, eu fui abandonado, eu fui completamente abandonado. José poderia dizer isso, mas ele sabia que não tinha sido. José sabia que não tinha sido totalmente abandonado, porque ele sabia que Deus ainda estava com ele, né? Prova disso é o que ele falou para a mulher de Potifar. Eu não vou pecar, eu não vou trair a confiança de Potifar, eu não vou pecar contra o meu Deus, eu não vou tocar em você, porque você é a mulher de Potifar, né? Então, ele demonstra a fidelidade dele, em primeiro lugar, com Deus. Ele demonstra que por mais que toda a situação seja contrária contra ele, ele se demonstra firme com Deus.
ele permanece firme com Deus, né? É a primeira coisa que nós temos que fazer, né? Ao passarmos por momentos de aflição, nós temos que lembrar, Deus está conosco. Mesmo que pareça que ninguém mais está, mesmo que muitas pessoas não estejam, muitas vezes, aparentemente ao nosso lado, mesmo que muitas vezes as pessoas não demonstrem que estão conosco, Deus, ele sempre está conosco, ele permanece conosco todos os dias, ele jamais nos abandona. Então nós devemos também permanecer firmes com o Senhor. Nós devemos também permanecermos firmes com Deus, porque Deus, ele sempre está conosco, desde que nós estejamos sempre firmes, desde que nós sempre permaneçamos juntos com ele, tá? Então, a primeira coisa, nós devemos permanecer firmes com Deus. A segunda coisa, a gente deve se lembrar que Deus está sempre conosco. Primeira coisa, fique firme com Deus. Segunda coisa, lembre-se, Deus está sempre com você. Deus está sempre com você. Se você está aflito, se você está aflita, se a situação não está fácil, se as coisas parecem que estão conspirando contra você, se muitas vezes você está se desanimando porque ao mesmo tempo que nos dá saudade de estarmos aqui na igreja, às vezes parece que está confortável essa situação, né? Infelizmente a gente vê pessoas que parece que entraram de férias, né? É triste ver isso, né? Que ao mesmo tempo que a gente vê Deus movendo pessoas nesse momento, né? Pessoas dizendo assim, nossa, agora eu vejo como é importante estar perto de Deus, eu vejo como é importante estar congregando na igreja. Ao mesmo tempo a gente vê pessoas que parecem que estão aproveitando esse momento, né, para relaxar, para ficar num estado assim de férias. Eu me preocupo com você que pensa assim, porque esse estado, em primeiro lugar, ele vai passar, tá? Porque a princípio pode dar essa impressão, mas o afastamento de Deus só vai aumentar o nosso estado de aflição, só vai aumentar o nosso estado de angústia, né? Então nós temos que lembrar que Deus está conosco e que nada pode nos separar de Deus. Por isso eu quero ler a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39. Se você tiver com a tua Bíblia, eu queria que você abrisse aí e permanecesse aí. Eu vou ler outros textos depois, mas eu queria que você abrisse e deixasse aberto nesse texto. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39. É um texto muito lindo e eu queria ler e frisar esse texto com você. Diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olha que texto tremendo. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, né? Nem qualquer outra criatura pode nos afastar do amor de Deus. Pode nos afastar do amor de Deus. Amém? Nada pode nos afastar do amor de Deus. Tudo aquilo que José estava passando, tudo aquilo que ele estava passando, ele entendeu que todas aquelas coisas, que toda aquela situação, o lugar onde ele estava, as pessoas com quem ele estava, nada daquilo poderiam afastar ele do amor de Deus, a não ser uma coisa, que está lá em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, tá? Se você quiser abrir, pode abrir, mas deixa o texto de Romanos aí guardado, tá? Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo
para não poder ouvir, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Amém? Amém com um misto de misericórdia, né? Acabamos de ler lá em Romanos que absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus, a não ser uma pessoa, eu. Nada pode me separar do amor de Deus, a não ser eu mesmo. A não ser eu mesmo. A iniquidade ou o meu pecado é que fazem a separação entre mim e Deus. Aquele velho ditado que nós sempre falamos, Deus nunca se afasta de nós. Somos nós que nos afastamos dele quando nós deixamos de ouvir a sua voz, quando nós deixamos de caminhar dentro do seu caminho, quando nós deixamos de ouvir aquilo que ele diz e obedecer a sua palavra, né? Aquilo que nós falamos, né? Comprovado aqui nos textos, está comprovado aqui nos textos. Nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode nos distanciar de Deus, a não ser nós mesmos, se nós deixarmos de ouvir ao Senhor, se nós deixarmos de seguir a sua palavra, amém? Se nós permanecermos firmes com Deus, mesmo em meio às aflições, Ele estará sempre conosco, sempre conosco. Quero contar uma história. Existia um homem que andava pelo deserto, e andando pelo deserto, ele sempre orava a Deus, e ele dizia: Deus, caminha comigo, anda comigo, porque o caminho é longo, o caminho é difícil, e eu preciso do Senhor. E ele olhava para o lado, ele olhava para trás, na verdade, e olhando assim para trás, ele andando e olhando para trás, ele sempre olhava 2 pares de passos, né? Ele estava caminhando, detalhe, ele estava caminhando sozinho, mas quando ele olhava para trás, ele via 2 pares de pegadas, né? Ou seja, a dele e a de Deus. Então ele sempre sabia que Deus estava ao seu lado. Ele sempre sabia que por onde ele estava caminhando, o Senhor estava ao seu lado. E ele sempre continuava falando com Deus, falando: Deus, continua caminhando comigo, continua andando comigo, porque o caminho é longo, o caminho é difícil e eu preciso do Senhor comigo. E ele olhava para trás e ele via 2 pares de pegadas, sempre Deus caminhando ao lado dele, sempre os pares de caminhada, sempre um do lado do outro. Então ele sempre via que Deus estava ao seu lado. Só que num determinado momento a caminhada começou a ficar mais difícil, começou a ficar mais turbulenta. E ele foi começando a ficar aflito, né? A aflição foi tomando conta dele. E ele continuava falando: Deus, continua caminhando comigo, Senhor, porque está difícil. Só que conforme a caminhada foi continuando e foi ficando cada vez mais difícil, esse homem, ele olhou para trás, ele começou a olhar para trás e ele começou a perceber que não tinha mais 2 pares de pegadas, tinha apenas um. Ele olhava para trás e ele não via mais 2 pares de pegadas, ele via apenas um par de pegadas. E ele começou a sentir no seu coração, falando: não é possível que no momento mais difícil Deus me deixou andando sozinho. Não é possível, né? E ele continuava clamando ao Senhor: Senhor, eu não estou aguentando mais, né? Eu preciso que o Senhor caminhe comigo, eu preciso que o Senhor esteja comigo. E ele olhava e ele só via um par de pegada. Ele ficou firme, ele conseguiu, e ele terminou de ultrapassar a parte mais difícil. Quando ele terminou de ultrapassar a parte mais difícil, a coisa ficou mais tranquila, ele olhou novamente e ele viu que voltou a ter 2 pares de pegadas. Ele falou: ué, novamente tem 2 pares de pegada. E ele perguntou então para Deus, falou: Deus, eu sempre vi o Senhor caminhando ao meu lado, eu sempre vi a tua marca, né? Mas quando eu passei pela situação mais difícil, quando eu passei pelo lugar mais tenebroso, eu olhava e eu só via um par de pegadas, né?
por que o Senhor me deixou na situação mais difícil? Deus respondeu para ele: de fato você viu só um par de pegadas. O que você não entendeu é que não eram as suas, eram as minhas. Porque quando você passou pelo momento mais difícil, eu não estava mais do seu lado. Eu estava te carregando no colo. Eu é que estava te carregando. As pegadas que você viu não eram as suas, eram as minhas. Eu te carreguei no momento mais difícil, para que você conseguisse passar, para que você conseguisse alcançar o outro lado. Eu não sei qual é o nível da sua aflição. Eu não sei qual é o nível da tua angústia. O que eu sei é que nós temos um Deus que nunca nos deixa caminhar sozinho. Eu sei que nós temos um Deus que nunca se afasta de nós. Eu sei que nós temos um Deus que sempre está ao nosso lado. E se em algum momento Ele não estiver do nosso lado, é porque Ele está nos carregando no colo. É porque Ele está nos sustentando, é porque Ele está nos carregando, porque Ele sabe que a gente nem aguenta mais andar. Ele sabe que nem adianta mais ficar do nosso lado, porque mesmo do nosso lado a gente vai cair. Ele sabe que precisa. Ele sabe que precisa ficar com a gente. Êxodo, capítulo 33, versículo 15, diz assim: então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Moisés disse para o Senhor: se o Senhor não for conosco, não faz a gente sair daqui. Moisés estava dizendo para Deus que não existia nada mais importante, não existia absolutamente nada mais importante do que se Deus estivesse com eles em todos os momentos. Para Deus, o Senhor nos tirou do Egito, o Senhor nos livrou de Faraó, o Senhor nos livrou dos egípcios. Mas de nada adianta todas as conquistas, de nada adianta todas as vitórias, se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não continuar andando conosco, se o Senhor não estiver do nosso lado, se para onde nós formos, o Senhor também não estiver, o Senhor também não estiver ali conosco. Nada é mais importante do que a tua presença na nossa vida. Amém? Última parte. Primeiro, nós precisamos lembrar que em todos os momentos nós precisamos nos manter firmes com Deus. Segundo, nós precisamos nos lembrar que Deus está conosco em todos os momentos. Fique firme com Deus, porque Ele está com você. Ele nunca vai te deixar, nunca vai te abandonar. Ele sempre vai estar com você em todos os momentos. E em terceiro lugar, a bênção do Senhor, a bênção de Deus. E eu quero reforçar aqui que a bênção de Deus é Ele estar com você, é Ele estar comigo, tá? Essa é a verdadeira bênção de Deus. Não é aquilo que Ele nos dá, tá? É a principal coisa que Ele nos oferece, que é Ele estar conosco, né? Não existe presente maior de Deus para as nossas vidas do que a presença dEle na nossa vida, bem? E lá em Gênesis, capítulo 39, versículo 2 e 3, diz assim: o Senhor Deus estava com José. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Potifar via que absolutamente tudo que José fazia prosperava. Potifar percebeu isso. Um homem que não conhecia Deus, um homem que não temia Deus, mas ele viu que tudo o que José fazia prosperava. E por isso ele foi ganhando confiança, né? Cada vez mais Potifar ganhava
confiança em José, né? Cada vez mais José ganhava a confiança de Potifar, e Potifar entregava as coisas nas mãos dele, porque tudo prosperava nas mãos dele. Então, aqui nesse texto nós vemos que José, ele prosperava nas situações difíceis. Ele prosperava pela bênção de Deus que existia sobre a vida dele. E no capítulo 39, versículo 20 a 23, diz assim: e o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Olha só, José é vendido como escravo para Potifar. E Potifar via que tudo o que José fazia prosperava. E ele entregava tudo na mão de José, confiava totalmente na mão de José. José foi enganado, foi traído, né, na verdade, pela esposa de Potifar, por isso ele foi mandado para a prisão por Potifar, né? Porque Potifar, na verdade, Potifar não tinha muito o que fazer, ele tinha que confiar na esposa, tinha que acreditar na esposa, e acabou prendendo José. Só que na prisão José foi próspero na prisão, ao ponto do carcereiro falar assim: José, todos os presos estão na tua mão. E José, só para vocês terem uma ideia, o que isso significa? José virou o administrador da prisão, dentro da prisão. O carcereiro confiou tanto em José que falou: está tudo entregue na tua mão, eu confio. E como o próprio texto acabou de nos dizer, o carcereiro, ele simplesmente não se preocupava com nada que era da responsabilidade de José, de tanto que ele confiava em José e de tanto que ele via que tudo que José fazia prosperava. Tamanha a confiança que o carcereiro tinha em José, porque José era tão temente, José era tão firme com Deus, que Deus fazia tudo prosperar. Seria muito fácil eu dizer para você que José sofreu, mas depois se tornou governador, né? Mas depois Deus virou a sorte de José e ele se tornou um governador. Mas sabe, não está certo isso. Não está certo isso. Sabe por quê? Porque Deus prosperou José na casa de Potifar. Deus prosperou José dentro da prisão. Ou seja, Deus estava com José em todos os lugares. Deus abençoou José em todos os lugares, em todos os momentos. Não foi quando ele se tornou governador que a vida não foi quando ele se tornou governador que ele foi abençoado. Não foi quando ele se tornou governador que ele prosperou. Ele prosperou em todos os momentos, porque em todos os momentos José foi fiel, né? É claro que depois de se tornar governador, a vida de José foi outra, né? Mas ele manteve a mesma fidelidade em todos os momentos. E em todos os momentos ele foi abençoado. Porque eu quero tirar essa ideia de que Deus nos abençoou quando nós recebemos alguma coisa, né? José, ele não tinha absolutamente nenhum bem material, e isso é importante a gente entender também. Prosperidade não é simplesmente não é tão somente um bem material, né? Prosperidade não são bens, não são riquezas, né? Prosperidade é a bênção de Deus sobre as nossas vidas, né? José foi próspero na casa de Potifar, né? Ele foi próspero na casa de Potifar, sem ter nada, sem ter nenhum bem, né? Mas Potifar confiava absolutamente tudo nas mãos dele. Ele prosperou, né, ali na casa de Potifar. Na cadeia, o que José teria de bens na cadeia? Nada.
Mas, conforme a palavra mostrou para nós, José também prosperou dentro da cadeia. Por quê? Porque a prosperidade é ter a bênção de Deus. Prosperidade é caminhar com Deus. Quando eu estou com Deus, eu prospero porque Ele está comigo, né? E lembrando sempre, né? Se mantenha firme com Deus, porque a fidelidade de Deus é eterna. A fidelidade de Deus é eterna. Ele nunca vai deixar de ser fiel a nós, nunca. Nós é que muitas vezes podemos deixar de ser fiéis a Deus, né? Mas Deus, Ele nunca vai deixar de ser fiel a nós. Amém? Eu queria reforçar aquele texto de Romanos. Né? Em primeiro lugar, lembrar dos passos, né? Você tá passando por um momento de aflição, está passando por um momento difícil? Não se esqueça de continuar firme com Deus. Continue firme com Deus. Não se esqueça de que Deus está sempre com você. Deus está sempre com você. E terceiro, as bênçãos de Deus nos fazem prosperar. Nós vamos prosperar independente da situação, independente do lugar, independente das pessoas que estão conosco. Nós vamos prosperar se nós estivermos firmes com Deus. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tem uma música, né? Se eu soubesse cantar, eu cantava para vocês, né? Não sei quem lembra dessa música, é uma música nova, né? Ela deve ter uns 100 anos, mais ou menos, né? Mas eu lembrei muito dessa música por causa desse texto, porque a música, na verdade, ela é esse texto cantado, né? Até quando eu vou ler esse texto, quando eu vou citar esse texto, quase eu começo a cantar, né? E eu louvo a Deus por essa música. Você quer cantar comigo? Quer? Me perdoem pelo que eu vou fazer agora, tá bom? Porque eu não sei cantar. Mas vamos lá no 3, tá? 1, 2, 3. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá me separar, nada, nada poderá te separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. Nada, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem alturas, nem profundidades. Absolutamente nada
pode nos separar do amor de Deus. Eu não ensaiei, vocês me perdoem, tá bom? Mas eu quero orar com você agora. Quero pedir para você fechar os teus olhos. Quero pedir para que você lance toda a sua aflição. Quero pedir para que você lance toda a tua angústia diante do Pai nesse momento. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, eu oro, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Oro, Senhor Deus, por cada vida, por cada pessoa que está comigo. Oro por cada vida que está ouvindo essa mensagem, Pai. Oro para que o Senhor os abençoe, Deus. Oro para que o Senhor os dê força. Oro, Senhor Deus, para que todos nós possamos entender, Pai, que no mundo teremos aflições, mas que nós temos que ter um bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo, e o Senhor continua vencendo, e o Senhor continua nos levando à vitória. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela tua presença na nossa vida, Pai. Eu te agradeço, Senhor Deus, porque nada pode nos separar do teu amor. Nada pode nos separar, Senhor Deus. Continua, Senhor Deus, conosco, Pai. Continua, Senhor Deus, nos fortalecendo. Continua, Senhor Deus, nos guiando, nos alimentando. Alimentando, Senhor Deus, a nossa fé. Fortalecendo, Senhor Deus, a nossa fé. Obrigado, Senhor Deus, por cada vida. Que o Senhor abençoe, ó Pai, e que o Senhor nos faça prosperar, Senhor Deus. Mesmo, Senhor Deus, na nossa aflição. Mesmo, Senhor Deus, na terra da nossa aflição, o Senhor nos fará prosperar. Fica conosco, Pai, nos guarde em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, muito obrigado por vocês estarem comigo, muito obrigado. Obrigado.